Vamos retomar então. Nós vamos dar uma pequena estendidinha desde 11h30, vai um pouquinho mais, uns 10 ou 15 minutos a mais, para a gente, quem sabe, ouvir também um pouco de perguntas. Mas então, continuando no que a gente estava trazendo, a gente falou então dessa tríade cognitiva da depressão, de uma perda de fé em si, perda de fé nos outros e perda de fé na vida, né? Uma outra confusão que se insere na questão depressiva é uma mistura entre a sociedade e a vida. A pessoa acha que a sociedade é a vida. Então, quem você é na sociedade? Será que eu sou empregado? Será que eu não sou? Eu estou bem colocado socialmente? Ou mesmo que eu esteja bem colocado socialmente, como eu sou visto no grupo, como eu estou me relacionando, se eu sou casado, se eu tenho família, se eu não estou, se há injustiça, se eu vivo as injustiças sociais ou não vivo. E a pessoa acha que a vida é isso. É isso. E isso é uma grande confusão, porque a sociedade é injusta. A sociedade, na melhor das hipóteses, no mundo de provas e expiações, a dor, a dificuldade, a sociedade é injusta. Já viram um país que não há racismo, onde a democracia é perfeita, onde não há crime, onde não há injustiça? Até mesmo nos países desenvolvidos, há uma série de sofrimentos que às vezes nós não nos damos conta. Então, a sociedade, ela é injusta, mas a vida não. A vida não. A vida traz dores e sofrimentos, mas ela é o mergulho no espírito, nas sucessivas reencarnações, aonde ele vai deparar-se com alegria, felicidade, aprendizado e dor, desenvolvimento, que por enquanto é dor. Mas ela vai lidar com capítulos de desenvolvimento que são muito necessários da sua aquisição de autoconhecimento, de plenitude, onde os Espíritos nos falam que a alegria não é desse mundo, porque no mundo de provas e expiações não há alegria plena, mas já há uma alegria relativa, uma felicidade relativa, melhor do que alegria. Alegria é emoção transitória, felicidade é algo que realmente é um sentimento mais profundo e estável, né? A felicidade aqui nunca é plena, mas a felicidade relativa deste mundo, ela é muito importante. E ela se dá justamente na felicidade da alma, né? Que é uma felicidade mais madura, mais sadia, mais importante do que a fantasia de que eu não vou adoecer. Eu não vou passar por traições, decepções, desilusões, injustiças. Mais importante que eu depositar a minha felicidade nisso, eu depositar a felicidade de que, mesmo que na pior das hipóteses essas coisas me aconteçam, a minha felicidade está depositada em como eu vou lidar com isso, o que eu vou fazer com isso. Até mesmo a fé em Deus, uma fé robusta e verdadeira, ela parte do ponto daquela tríade cognitiva, só que virtuosa. Em vez de eu perder a fé em mim, a fé no outro e a fé na vida, amar a Deus acima de todas as coisas. Porque Deus não falha. Por isso o amor primeiro com Ele, porque Ele não vai falhar conosco. E após isso, amar o próximo como a si mesmo. Amar o próximo e a si mesmo. Por que vem em segundo lugar amar o próximo como a si mesmo? Porque primeiro é em Deus, porque Deus não vai falhar. O próximo ele vai falhar. E se eu depositar o carro do meu amor no próximo, eu posso me desiludir. E eu vou jogar fora algo tão maravilhoso que é o meu desenvolvimento espiritual, a minha compreensão, a minha empatia, o meu amor pela vida, porque o outro me traiu, ou porque eu me traí. Então, se eu amo o próximo, eu consigo amar a mim. Se eu amo a mim, eu consigo amar o próximo. Auto-amor não é egoísmo, tá, pessoal? Não é narcisismo. Às vezes a gente diz assim, a pessoa tem muito auto-amor, se acha o tal. Isso não é auto-amor. Isso é vaidade, narcisismo, egoísmo, pode ter N coisas. Mas não é auto-amor, porque o sujeito que se ama, ele vai se amar até mesmo nas suas torpezas, aquelas que a gente gostaria de esconder. Mas a gente se ama apesar delas. A gente não precisa ser muito bom para se amar. Basta a gente reconhecer o nosso direito de existir. Então,
Então essa mistura, né? A vida é sábia, nós não podemos misturar a vida com a sociedade. A vida é sábia. Ela vai nos trazer recursos, ela sempre vai nos trazer recursos. E aí que nós vamos compreender o significado da depressão e do suicídio. Depressão é raiva autovoltada, como eu falei antes. Pode ser a depressão modelo birra com a vida, né? Então, as coisas não saíram como eu queria, não quero mais brincar. Né? Uma vez tinha uma amiga que me disse assim, eu admiro muito a minha avó, eu admiro muito ela. Porque ela chegou numa idade que ela diz assim, olha, eu já cheguei nessa idade e não preciso mais ser educada por ninguém. Ela manda todo mundo para um lugar muito longe, né, onde o sol não bate. Né? Ela trata todo mundo, mas meu Deus do céu, que criatura raivosa é essa? Eu não sei quem é pior, a senhora que está assim ou a moça que admira a senhora, né? Então, veja o desespero, o desequilíbrio do viver. Aonde o ser chega no momento que ele se autoriza as suas torpezas. Então tem pessoas que me dizem assim, Alexandre, eu cansei dessa farsa da vida que as pessoas fingem ser bonzinhas e são uns monstros. Agora eu já saio falando tudo na cara. É pior. Porque se realmente há essa dualidade, as pessoas às vezes muito fingidas, às vezes nós somos, né, uma máscara e não queremos admitir que a gente quer esgoelar o próximo, pelo menos há um recurso, por mais pobre que ele seja, o da máscara. Assumir a torpeza, isso não é virtude, isso é perversidade. Porque a gente assume a torpeza como se fosse uma virtude. E aí, nós, de certa forma, autorizamos todos aqueles que nos veem e nos assistem para agir da mesma forma. Kardec já falava que reconhece-se o espírito comunicante pela fala. Porque se é um falso mentor, em algum momento ele vai resvalar. Porque os bons espíritos, eles podem falar dos assuntos mais delicados. Eles falam com tom de compreensão e de entendimento. Eles não falam com tom de julgamento. Eles não falam com tom de condenação. Existem espíritos que são até firmes. Emmanuel é um espírito cheio de bondade e de amor, mas ele tem uma personalidade firme. Olha como ele falava com o Chico, né? O Chico parou de psicografar, estava com o olho sangrando. Não vê que meu olho está sangrando? E o outro? Chico, na Terra, ter dois olhos é um luxo. Né? Ou seja, olha que malvado esse mentor espiritual, né? Imagina o obsessor, quem tem esse mentor, né? Mas era um espírito bom, mas ele tinha um jeito firme de agir, né? Então, meus amigos, vamos compreender que dentro dessas possibilidades maravilhosas, nós vamos ler que a depressão é um chamado para corrigir algo. E aí nós vamos falar de um terceiro tipo de depressão, que é a chamada depressão individuante. Não se preocupe, vocês não precisam decorar esse termo, é um conceito da psicologia, que individuação, Joana de Ângeles fala muito disso. Individuação é um termo maravilhoso da psicologia, é um termo daqueles dourados. Individuação é a integração da personalidade, não é individualismo, tá, pessoal? Vamos chegar em casa já cotovelando, dizendo assim, não, o palestrante disse que eu posso ser individualista. Não, peraí. Não é individualista, é individuação, é se tornar um indivíduo, uma pessoa não dividida, plena e também diferente, faz parte do bando, mas é diferente do bando. Não é mais da mesma coisa, né? Até o adolescente, quando ele quer ser diferente, ele é mais do mesmo, né? Ah, eu quero ser diferente, então eu vou ser hippie, os hippies são tudo igual. Né? Então, eu sou diferente da moda, eu vou ser skatista, os skatistas são tudo igual. Né? Tem uma moda interna, então, até quando a gente quer ser diferente, a gente é igual. Né? Então, é uma coisa assim, né, fantástica. Mas a individuação é quando a gente tem as nossas características, né, de jeito de ser parecido com todo mundo, mas do nosso jeito, com a nossa história e com a nossa trajetória. A gente tem o nosso quê individual, a nossa trajetória. Então a individuação é a meta de toda encarnação. Se o Chico Xavier reencarnar hoje, vir aqui no CELI, um jovenzinho, ele tem pela frente um caminho na vida dele de individuar. Porque isso não é evolução espiritual, isso é o desenvolvimento da personalidade. Nem sempre isso se dá. Numa estatística de individuação na população,
uma estatística que não existe, eu estou estudando agora, tá? Porque isso não tem como pesquisar assim, né? Não é tão fácil, né? Vamos imaginar, assim, chutando, que 90% da população não individua, não consegue integrar aqueles fatores psicológicos que deveriam integrar nessa vida, que é assim, eu vou ter força, mas eu não vou ser agressivo. E eu vou ter calma e paciência sem ser fraco, sem ser complacente. Como é que eu consigo ser forte sem passar por cima? E como é que eu consigo ser calmo e dócil sem que passem por cima de mim? A gente vai unindo esses opostos, né? Ora a gente é uma coisa, ora é outra, né? Só que geralmente a gente loqueia por um lado e loqueia para o outro. Conforme a gente vai amadurecendo e individuando, a gente começa a ter as duas forças, né? E a gente não é mais tomado por elas, a gente vai usando elas um pouco mais com livre-arbítrio, um pouco mais com autonomia. E o que seria então a depressão individuante? É a depressão que chama para a individuação. Isso é essencial para o espírito. É chamado, na linguagem da psicologia, como um mergulho nas profundezas do ser para buscar o tesouro escondido que a gente perdeu em algum momento da vida ou jamais conheceu. Vamos imaginar, meus amigos, que em uma encarnação a gente vai ter como se fosse várias vidas na mesma encarnação. Várias vidas. O que quer dizer isso? Que a nossa personalidade é mutante, na melhor das hipóteses. Ela é mutante, ela transforma. E nós vamos ter várias versões de nós mesmos. Em que valores, capacidades criativas, potencialidades que numa fase eu não uso, na outra vão se tornando disponíveis para mim. Ou seja, os objetivos de vida da criança já não são do adolescente. E os objetivos de vida do adolescente não são mais do adulto jovem. Os objetivos de vida do adulto maduro não são do adulto jovem, e da velhice também vai mudando. Agora alguém vai levantar o dedo e vai dizer, não, mas eu conheço gente que está velho com o objetivo do adolescente. Eu conheço um monte, atenção. Aquela história assim, a pessoa envelheceu, mas tem a cabeça de 20 anos. Existe um termo para isso, que é uma frase que diz assim, deve ser um retardado. Né? Porque assim, a gente com 20 anos, pessoal, a gente acha que é o dono do mundo, e se a gente olha para trás, pensa assim, meu Deus do céu, como é que eu não fui buscar desobsessão naquele período? Né? Eu tinha que chegar no PD e pegar todas as fichas, né? Porque a nossa cabeça com 20 anos não sabe muitas coisas, né? E se alguém aqui está perto dos 20 ou um pouco mais, não se preocupa, tem passe, desobsessão, água fluida, né, fluidificada, porque a nossa cabeça ela vai mudando, os nossos objetivos vão amadurecendo, e ferramentas que a gente tem, elas passam a ter valor em outros momentos. E vem através de crise, porque às vezes tem recursos nossos que a gente vê como opositor. Tem um desenho do Simpsons que eu não lembro o que está vindo do céu, se era um meteoro, uma coisa assim. Tinha uma coisa que parecia que ia acabar com a Terra. Daí sai todo mundo para a rua para olhar. Daí tem uma igreja do lado do bar. O pessoal que está no bar e vê aquela coisa vindo, eu acho que era um meteoro, uma coisa assim. O pessoal que está no bar todo mundo acha que é fim do mundo, né? Quem está no bar vai para a igreja, quem está na igreja vai para o bar. Para o último momento. Né? Isso tem tudo a ver com individuação. Porque é um lado da personalidade da pessoa que está oculta, ela tem e ela não reconhece. O espírita pode ter um materialista na sombra, no inconsciente. Joana de Ângeles diz que quando a gente para no grupo mediúnico, por mais que a pessoa seja médium, ostensivo, e ela para assim e pensa, não, isso aqui é tudo chato, isso aqui é tudo bobagem. Né? Isso não existe. Será que é o espírito obsessor que está trazendo a dúvida? Será? Claro que é obsessor. Mas eu concordo com a colega. Não importa se é obsessor. O que Joana de Ângeles quer dizer é pegadinha, né? Tá certo, tá certo. O que Joana de Ângeles quer dizer é que é um lado da sombra da pessoa, é um lado oposto que ela tem dentro de si e que ela não deixa vir à tona. Então, como que eu vou ser materialista? Como que eu vou ser descrente em Deus se eu sou espírita? Se eu recebo passe, eu até posso ter mediunidade, vejo que tem um espírito comunicante, como é que eu vou descrer? Mas existe um lado que muitas vezes fica oculto, né? Assim como o agnóstico, o ateu, que não acredita em Deus, ele às vezes tem um lado espiritualista que ele não deixa vir à tona. E como ele não deixa vir à tona,
ele vai tendo crise, porque aquilo quer se manifestar. Aquilo quer viver, quer ser elaborado. Até uma coisa perniciosa, o nosso lado ateu também vai querer se manifestar. É importante ele ser olhado para ele ser integrado, que pode ser um lado que, em vez de botar tudo em descrença, pode ser um senso crítico. Pode ser assim, não, algumas coisas eu coloco em descrença e eu vou verificar, né? Aquilo vai se tornando, em vez de ser algo pernicioso, uma armadilha, vai se tornando algo mais ponderável. E essas características fortes da nossa personalidade, né, que a gente diz, a pessoa tem personalidade forte, é um jeito educado de dizer que a pessoa é meio grosseira, né? Então a pessoa tem personalidade forte, né? Meu Deus do céu, eu não quero conhecer, né? Eu passo por cima de todo mundo, né? Eu falo o que eu quero para as pessoas, e geralmente a pessoa não aceita ouvir. Né? Aí nós temos uma confusão de misturar coragem com arrogância, com petulância. Né? Nós temos uma confusão de misturar timidez com calma. A pessoa muito querida, muito calminha, né? Vai escutar o pensamento da pessoa às vezes, né? Nem sempre, às vezes a pessoa, né, ela pode estar sendo terrível com os outros, no pensamento, ou até com ela, às vezes até com ela, né? Ela pode estar se cobrando muito, né? E eu acho que a gente vai achar tudo isso dentro da gente, tá, pessoal? Todos esses fatores que a gente vai falando na palestra, a gente vai se identificando, porque a gente tem tudo isso dentro de nós. Nós temos todas essas notas, nós temos todas essas formas de sofrimento, e conforme elas se tornam muito presentes, a gente tem que olhar para isso. Então a depressão individuante é que a vida, eu não vou dizer que a vida perde sentido, tá, pessoal? Eu estou dizendo que a vida vai perder sentido, se é que já não perdeu. Meus amigos, vocês vão deprimir se é que já não deprimiram, em muitos momentos da vida. Porque isso é necessário como um chamado para o espírito. Eu não estou agora falando da depressão maior como uma coisa que vai se estabelecer. Talvez para muitos se estabeleça. Mas agora estou dizendo sim por episódios que podem tomar conta da vida da pessoa. Porque se nós não nos frustramos e se nós não ficamos cansados de nós mesmos, nós não vamos passar por uma transformação que é pertinente. Porque é melhor, por mais que eu goste do Alexandre de agora, daqui a alguns anos, se eu não viver coisas diferentes, outros pensamentos, outras formas de sentir as coisas que estão no meu périplo evolutivo, até no meu plano reencarnatório, essa encarnação não vai ter cumprido essa meta, essa tarefa. Então é necessária a mudança. E eu tenho mais uma novidade. Jung, né, que é aquele psicólogo que eu estava falando, que Joana de hoje se utiliza bastante, ele dizia o seguinte: para Freud, a primeira infância, né, marca a vida da pessoa. E é a fase principal da vida. Para o Jung não é a parte principal da vida, é a meia-idade. Que é a meia-idade, que é, geralmente por volta dos 40, começa lá pelos 38, pega 40, 45, perto dos 50, essa meia-idade, ela seria a parte principal da vida para o Jung. Porque vai ocorrer uma coisa que ocorre, na verdade ocorre na vida toda, mas ali vem com mais força. Uma virada, chamada de enantiodromia. É um palavrão, né? Em grego, enantiodromia quer dizer o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. É uma virada, assim como existe a puberdade, que aciona até mesmo os hormônios do adolescente e leva ele para um mundo novo. A meia-idade, essa virada, ela tem um tempo, ela tem uma questão cronológica de ser acionada. Ele vai dizer que até mais ou menos os 40 anos, a personalidade da pessoa é a personalidade provisória. Em que nós somos regidos pelo chamado mito do herói de aprender as ferramentas do mundo. Aprender a pagar conta, estudar, formar família, aprender a se locomover, aprender, né? Vamos imaginar que Jesus foi carpinteiro antes de trazer a sua mensagem, antes de trazer ao mundo a mensagem. Ou seja, mesmo ele sendo o Cristo, ao mergulhar na terra, ele absorveu as características da terra para falar. Francisco de Assis era aspirante a cavaleiro, era aprendiz de comerciante do seu pai, antes de sair na sua missão. Não por acaso, Cristo, na psicologia profunda, é usado como um símbolo da individuação, dessa integração. E depois dos 40, vai nascer, se der certo, olha só, se der certo, nesse confronto, essa crise que a pessoa entra, a crise da meia-idade, foi Jung que criou esse termo, a crise da meia-idade,
vai nascer a personalidade legítima, a personalidade verdadeira. Nasce sempre? Não. Às vezes a pessoa fica no meio do caminho. Tanto que é falado de 3 nascimentos. Nascimento biológico, quando a pessoa nasce, né? Isso você sabe, né? Sai da barriga da mãe, né? Da barriga, vamos dizer, né? Sai da barriga da mãe. O segundo nascimento, que é essa formação para o mundo, tornar-se um adulto jovem, aprender, né, a se locomover, autonomia, pagar suas contas. Muitas vezes tem gente que não consegue nascer plenamente nisso, né? Às vezes fica sempre dependente, né, sempre terceirizando, né? Não estou falando aqui da pessoa, às vezes, ter acesso social, não, porque às vezes realmente, as pessoas têm que se unir diante de questões sociais, econômicas, que fazem parte da vida. Mas é mais uma internalização da responsabilidade. É o segundo nascimento. Mas ainda a pessoa vive para o mundo, ela vive para os valores da tribo, para os valores da sociedade. Ela pode ser um ótimo psicólogo, um ótimo enfermeiro, um ótimo balconista, né, um ótimo faxineiro, mas ela está vivendo os valores da sociedade. Que bom que ela sabe funcionar. Mas por enquanto ela só está correspondendo aos valores do mundo. E é um grande perigo, porque o mundo, ele pode ser um mundo muito materialista. É o mundo das formas, não é o mundo da essência espiritual. A essência espiritual nós vivemos no mundo, apesar do mundo, né? Apesar do mundo, nós vivemos dessas ferramentas, nós nos travestimos dessas imagens de homem, mulher, de criança, de velho, de uma profissão ou da outra, mas é uma ferramenta só, uma ferramenta para o nosso espírito, né? E o terceiro nascimento é quando a gente relativiza o segundo nascimento. A gente vê que apesar do homem do mundo, eu sou rei, eu sou plebeu, eu sou sei lá o que for, mas isso é só uma roupa. Quem eu sou de fato? Aí essa pergunta, quem eu sou? É aí que a gente olha no espelho e aí que vem a crise da meia-idade, né? E essa crise, ela tem por objetivo a individuação. Ou seja, por que eu digo, pessoal, muitas vezes a gente vai deprimir? Porque faz parte do espírito rever os seus conceitos, rever quem ele é na Terra. E quando tem tempo para isso? É sempre tempo. Por mais que a pessoa tenha 100 anos e esteja na UTI, é tempo de rever. Porque a vida continua na espiritualidade. E tudo é lucro para o espírito. Às vezes é no momento da morte que a pessoa tem um insight. E aquele insight é algo que ela precisava ter nessa vida. E é um grande acréscimo para o seu espírito. Como no caso do Cavalcante, no livro do Mundo Maior de André Luiz. Que ali, quase que morrendo, né? Ali ele, moribundo, ele perdoa a esposa que o traiu e ele se arrepende de ter colocado ela para fora de casa. E não sabe que ela já havia morrido e ela desencarnada vai ali estar com ele. E ele é tomado de lembranças, ele até vê os mortos ali, como naquele delírio, né, pré-mortem, né, que a pessoa fica ali, está delirando, está vendo pessoa que já morreu, né? Às vezes não, às vezes está tendo contato legítimo mesmo. Né? Então, a crise da meia-idade, que também é um dos fatores de depressão, né, em que a pessoa relativiza tudo porque ela tem que relativizar. E é perigosa. A crise da meia-idade é muito perigosa. Porque a chance de dar errado é muito grande. Porque ela vai sentir que tudo que ela fez até então não tem mais valor. Já viram aquele filme Beleza Americana? Ele é um filme, cuidado com esse filme, porque para falar da crise ele é excelente. Mas ele não fala da integração psicológica pertinente, tá? Ele fala da crise porque é um sujeito que ele se estabeleceu financeiramente, na profissão, casamento, filho, tem tudo. Aquela família americana, casa, carro, tudo, de repente nada mais tem graça. Ele vê que a vida dele é pobre, né? Daí ele briga com a esposa, vai fumar maconha, abandona o emprego, né, compra o carro quando ele queria ter com 15 anos e quer transar com uma menina de 15 anos, né, que é amiga da filha. Né? E talvez o único insight maior que ele tem no filme é quando ele se dá conta, quando ele vai transar com ela, ele se dá conta de quão ridículo isso era. Que ele é lá o tio da Suquita, né, o cara com 40 e poucos anos lá, e que é uma menina desprotegida, que é um exemplo paterno, que quer proteção e está confundindo as coisas no mundo adolescente dela. Ou seja, está renascendo o adolescente dele, que é uma força que vem nessa hora, que precisa ser integrada, não vivida plenamente. Se tu voltar, sabe aquela história assim, as amigas da minha filha me consideram uma amiga, elas acham que eu sou irmã, né? Não acham, tá? Elas dizem isso só para agradar, para não ficar feio, tá? Elas não acham que é irmã, tá? Elas não acham. E se achar, traz aqui no CL para tomar passe, tá?
Daí, como diz assim, aí nasce o surfista da terceira idade, né? A Madonna da terceira idade nasce aí, né? Mas agora não dá mais para brincar assim, porque a Madonna já deve estar na terceira idade também, de verdade, né? Então, esse jovem, ele vem como uma força que vai renovar. Se a pessoa puder suportar essa dor, conforme ela vai suportando, aspectos criativos da sua personalidade vão surgindo e ela vai tendo uma maior gama de possibilidades na vida. Ela vai ficando ao mesmo tempo mais sábia e ao mesmo tempo mais jovial. Olha só que legal. Um aspecto do velho e um aspecto do novo, né? O velho, que não é o velho ranzinza, é o velho sábio, e o novo, que não é o imaturo, que é o novo que traz renovação, que traz uma leveza no viver, né? Então, é fácil isso? Não, meus amigos. Isso traz dor, traz conflito, né? A gente vai rever traumas, vai lidar com tristezas, né? E aí, ou seja, a depressão é um chamado para o espírito. Porque a depressão, por todos esses fatores psicológicos, a birra, a raiva de si mesmo, e o chamado para a busca do verdadeiro tesouro, então toda a depressão é um chamado. E se a pessoa fica na depressão, é que ela não está sabendo mergulhar nessa dor para entender a dor, não é tirar a dor. É primeiro ler essa dor, se habituar com ela, para que ela vá curando conforme a gente vai mudando a nossa personalidade. Isso exige um sacrifício, exige responsabilidade e maturidade. Responsabilidade de dizer assim, eu aceito que eu vivi esse golpe, talvez eu vá ficar chorando ele durante muitos anos ainda, mas eu aceito e esse sou eu, com aquilo que ocorreu. É como Jung diz, eu não sou aquilo que me ocorreu, mas eu sou a forma pela qual eu escolho ler a minha vida e o que me ocorre. Eu escolho, pessoal. Tem um livre-arbítrio aí. Suicídio, que a gente está falando, a palestra inteira sobre suicídio sem nomear. Suicídio nada mais é, em termos espirituais, do que uma escolha. A pessoa tem essa escolha? Tem, é o livre-arbítrio. Mas, como ela lesa as leis de Deus, e através da lei de ação e reação, ela fixa no espírito aquele sofrimento, aquele abandono de uma oportunidade frente a um sofrimento. E a pessoa está tomada de uma ilusão em que ela não quer mais sofrer. Então tem vários mitos relacionados ao suicídio, né? O suicida tem que ser muito corajoso para tirar a própria vida. Não, muito pelo contrário. O medo de viver é tão maior que virou maior do que o medo da morte. Então é o medo de viver e de suportar. E até às vezes uma ilusão de que a pessoa não vai suportar aquela dor. Existem estatísticas sobre isso que falam que a grande maioria, 90% dos suicídios seriam evitáveis. E que muitas vezes a pessoa está num pico de dor e que logo as coisas vão mudar de figura. Mas ela não sabe, porque na hora ela está cega. A pessoa, inclusive, está obsediada naquilo que a gente chama de enclausuramento obsessivo, em que a pessoa fica dentro de uma coisa que ela não consegue ver além daquilo. Os espíritos fazem isso. Em que a vibração da pessoa fica presa dentro, como se fosse, tá? Não estou dizendo que é. É como se fosse uma bolha, em que ela só emite aquela energia negativa e ela só recebe aquilo. Ela quer orar, ela quer rezar, ela não sente nada que não seja aquilo, né? E ela está, então, o pensamento drástico, ou é tudo ou nada, ou as coisas dão certo ou acabam com a vida. Ela está com o pensamento enrijecido, ela se torna, então, incapaz de mudar e de ver outra coisa. Ela está responsabilizando o mundo, então muitas vezes ela tem o pensamento assim, eu vou fazer, quando eu fizer isso, aí as pessoas vão entender o que eu estava fazendo. Aí as pessoas vão entender. Então existe uma espécie de vingança da sociedade, porque o ermitão, por exemplo, que vai para longe, para a caverna, se isolar da sociedade, ou no apartamento que seja, mas não ter contato com a sociedade, é um jeito de tentar matar a sociedade dentro de si. Mas não adianta, porque ele vai para a montanha, vai para a caverna, e a sociedade vai dentro dele. Isso está internalizado. Muitas vezes ele tira a própria vida querendo ferir o pai, a mãe, o marido, a esposa, os filhos, mas na verdade ele está querendo matar essa voz dentro dele, o pai ou a mãe internos, que já não é o pai e a mãe real. O pai e a mãe real já até mudou. Já é uma pessoa que está ali dizendo, olha meu filho, minha filha, está certo que a gente se estapeou, mas eu te amo. Mas dentro dele, ele tem uma visão interna, e se a gente está falando do pai e da mãe interno, ele está falando da pessoa. A gente até pode ter uma coparticipação no drama das pessoas, e a gente tem, é natural. Mas cada um é responsável por si.
cada um vai responder por si, né? Então tem uma notícia desagradável, que é que como a morte não existe, o suicida se vê no mundo espiritual em más lençóis. Ele sofre muito, ele fica numa espécie de torpor, de uma loucura, de muita dor. Um livro muito bom para isso é o livro Memórias do Suicida, aquele então do Camilo, poeta Camilo Castelo Branco, que vai falar da realidade do suicídio. Eu já vi muitos casos de pessoas que só não suicidaram porque leram esse livro, porque tinham noção que o sofrimento ia aumentar. Mas é dito que, se for ler o livro, não para no início, porque as primeiras 50 páginas são muito doloridas e depois a gente vai ver um resgate, que é muito bonito, né? Mas, apesar de que o suicida ele vai aumentar o seu sofrimento e depois ele vai ter que reencarnar para rever tudo isso novamente, e quando ele estiver passando pelo mesmo tipo de drama, ele vai ter o atavismo, o impulso suicida novamente, porque numa outra vida a gente escolheu tirar a própria vida e agora a gente tem que passar de novo por uma traição, por um desemprego, por uma perda de capacidades físicas, para ter que de novo ver o que a gente vai escolher e suportar isso. Se por um lado tem esse sofrimento, agora tem uma boa notícia. É que a morte não existe. E essa pessoa vai ser resgatada mais cedo ou mais tarde. Ela vai reequilibrar. Ela vai rever o que aconteceu com ela mesma. Ela vai fazer com o auxílio de Deus e dos espíritos superiores, porque no mundo espiritual, meus amigos, não é que nem na Terra que tem destaque, que é ter o nariz empinado e se apartar. Muito pelo contrário, quem mais pode, vai com quem mais está sofrendo. Bezerra, o Cristo, não está para viver só com quem brilha. Eles estão intimamente interessados em viver com quem está na sombra. Isso faz parte do amor, isso faz parte da sabedoria do Espírito. Este ser vai ser auxiliado. As nossas preces são um bálsamo, são um remédio verdadeiro para esses espíritos. Que nem naquele caso que todo mundo deve conhecer aqui do Nivaldo, que ele viu um caso lá de um suicida do trem, que um pai de família, pai de 10 filhos, se jogou no trem, na linha férrea, e ele botou o nome daquela pessoa na lista de oração. Muitos anos depois, quando ele ia chorar, ele foi olhar para a estrela lá no quarto dele de madrugada, ele foi chorar porque estava mal. Apareceu um espírito para ele e disse: meu amigo, você não tem direito de chorar. Agora até parece, eu nunca chorei. Quando eu for chorar, agora não tem, todo mundo tem direito. Você não tem direito, porque você, a sua alegria, a sua fé, o seu amor, tu não sabe o quanto isso atinge as pessoas positivamente. Ele conta a história dele: olha, eu tirei a minha vida e eu passei muito tempo naquele sofrimento, só vendo aquele trem que ficava passando por cima de mim, ou seja, era um processo de enlouquecimento. Não tinha um trem real que passava mais por cima dele. Mas no mundo espiritual é como se tivesse. Né? Ela fica, é um traumatismo psíquico, como o Camilo Castelo Branco fala, né, no livro de Ivone Pereira, fotografado por Ivone Pereira, em que a pessoa fica em looping, revendo a própria coisa. É um enlouquecimento do espírito. Né? E eu passava horas e horas e de repente tudo parava e eu ouvia uma oração, um bem-estar, era a tua voz. E de repente tudo voltava. Até que isso foi passando, essa dor foi passando, e eu ouvia só a tua oração, e eu fui resgatado. E quando eu fiquei bem no mundo espiritual, eu quis saber quem era o meu benfeitor, e aqui estou eu diante de ti. Olha quantos espíritos que foram suicidas, né? O próprio Judas, que suicidou após se dar conta do equívoco, ele foi resgatado pela mãe do morto. No mundo espiritual ele foi resgatado por Maria de Nazaré, que em vez de odiar o algoz do seu filho, o perdoava, e quando ela resgata Judas da região umbral, se funda naquele momento um grupo espiritual chamado Legião dos Servos de Maria, que trabalha resgatando os espíritos suicidas das regiões umbralinas. Até hoje esse grupo trabalha. E a gente pode rezar para ele. Meus amigos, o suicídio também tem solução. Claro que há sofrimentos, há um sofrimento terrível, né? É uma lei de ação e reação, isso precisa ocorrer, mas ele tem a solução através da reencarnação, através da nossa oração. São espíritos que vão auxiliar no futuro outros suicidas.
e que vão sim se reaver com as leis da vida. Por quê, meus irmãos? O suicídio na psicologia profunda é entendido como uma vontade de viver. Vocês sabiam disso? Que o suicida não quer matar a própria vida. Ele quer acabar com o sofrimento e não sabe como. Ele está desesperado e ele perde a lógica e ele acha que tirando a própria vida ele vai finalizar o sofrimento, o que não ocorre. Então é uma vontade de viver que ele literalizou. Existe um palavrão em psicologia que é literalizar. O que é literalizar? É tu trazer uma concretude. Quando tu tem que dar um corte em alguém que está indevido, é botar um limite. Quando tu vai lá e esfaqueia a pessoa, tu não botou limite. Não é botar limite, isso é esfaquear, isso é agredir. No fundo era uma vontade de dar um corte naquela pessoa. Quando a gente busca o álcool ou a droga, simbolicamente a gente quer remediar, a gente quer um remédio, a gente quer amortecer uma dor. Se a gente literalizar, a gente vai amortecer mesmo. Vamos ver o suicida. Ele quer matar a vida. Mas a gente acabou de falar que ele quer viver, ele quer entrar na vida. O que seria isso simbolicamente? Ele quer matar uma forma de ver a vida. Um jeito de viver. E ele quer entrar na vida de fato, porque ele não se sente vivendo. Toda vez que a depressão nos pegar e que nós tivermos pensamentos de morte, pensamentos de suicídio, primeira pergunta que nós temos que carregar, e como é uma pergunta profunda, talvez a resposta não seja imediata, vai ser ao longo dos dias, dos meses, ou até dos anos que a gente vai amadurecendo a resposta, é: o que eu quero matar em mim? Porque, meus amigos, sempre há o que matar em si. Já explico o que é isso, tá? Em psicologia, esse matar, às vezes até os sonhos trabalham com isso, alguma coisa é morta, alguma coisa morre no sonho. Matar é sinônimo de transformar. Eu mato um padrão de viver. A minha relação com a minha família, quando eu passo da infância para a adolescência, eu matei o mundo da infância para entrar na adolescência. Eu matei os pais da infância para conhecer os pais da adolescência. Na infância, pai e mãe são heróis. São super idealizados. Na adolescência, nada serve. Porque é um momento de eu me desidentificar com eles e me identificar com o mundo. Se eu não faço isso relativamente, eu vou sofrer. Ou eu tenho perigo de ficar infantilizado, ou eu faço isso grosseiramente demais, eu mato demais, eu me revolto, tudo é ruim, e eu não consigo amadurecer daí. Eu relativizo eles, mas relativizo demais. Não vejo que tem valor. Tem uma notícia que eu quero trazer para vocês, talvez ninguém aqui saiba, mas pai e mãe são seres humanos. Tem luz e sombra, tem erro e acerto, né? Tem erro e acerto. Então, meus amigos, a gente já passou um pouquinho do tempo, né? Eu pedi esses 10, 15 minutos a mais. Não deu nem tempo de entrar nas respostas, eu estava calculando, pessoal, que ia até 12:30, e agora há pouco eu descobri que era até 11:30. Oi? Claro, não, mas é que a gente tem que manter o relógio, né, pessoal, porque o pessoal tem compromisso. Por mim, a gente pode ir até 1:30, né? Mas assim, talvez uma ou duas perguntas no final. Tem muito assunto ainda dentro desse aí pra gente falar, né? Seja dentro do espiritismo, seja dentro da vinculação do espiritismo com a psicologia, né? Porque é algo maravilhoso a gente poder olhar para a depressão e para o suicídio como um chamado para a alma, como algo remediável, como uma sintonia espiritual que a gente entra até com espíritos que precisam do nosso exemplo, né? Porque quando a gente está depressivo, está suicida, tem muitos espíritos ali que estão nessa sintonia e eles precisam da nossa resignação, porque conforme a gente se transforma, eles também se transformam. E toda vez, né, que nós temos algum irmão que tirou a própria vida, nós temos um compromisso de rezar para aquela pessoa. Porque ali está alguém que vai se curar, E a gente perdoar aquela pessoa, às vezes foi um pai, uma mãe, isso é muito difícil para o sobrevivente. A gente pensa, mas a minha mãe, ela preferia
tirar a vida do quem me cuidar. Essa mãe estava enlouquecida, né? Esse pai, esse irmão, esse filho, essa filha, ele estava enlouquecido. Ele não sabia o que estava fazendo consigo mesmo. Claro que vai se reaver com a lei de ação e reação, às vezes tem reencarnações, né, corretivas, mas há um recomeço. Há um recomeço. E até aproveito para divulgar, né, no núcleo Ivone Pereira, que é um núcleo da Associação Médica Espírita do Rio Grande do Sul, uma vez por mês, sempre às primeiras quintas-feiras de cada mês, às 7h30, na sede da Associação Médica Espírita, é feito um grupo de apoio a enlutados por suicídio. Todo mundo tem algum parente, um amigo, uma pessoa, né, que suicidou, né, porque todo mundo adoece quando isso acontece. O entorno adoece. Lá tem um grupo de apoio, de orientação, de acolhimento, porque vocês não imaginam qual é o principal recurso para a pessoa com ideação suicida. Existe ideia de morte, ideia suicida, ideação, que já é ideia com ação, com plano, com ação, é um dos níveis mais perigosos. O recurso mais valioso, vocês não sabem qual é. Escutar a pessoa. A gente pensa, mas o que eu vou falar para a pessoa? Eu não tenho solução, o que eu vou dizer? Sabia que não é tão importante o que a gente vai dizer? E até o Espiritismo, que tem recursos maravilhosos para a hora do dizer, cuidado com a hora do dizer. Vamos ver se a pessoa quer ouvir. A pessoa principalmente tem que ser escutada. Tem que ser escutada. Não por acaso tem o CVV, o 88, né? O serviço gratuito, né? Que a pessoa liga. E lá tem um profissional treinado em escutatória. E como é um voluntário, é um profissional que está de coração. Ele não é um profissional treinado, olha só, né? É um profissional voluntário, né? Existe um voluntário treinado. Né? Profissional no jeito de dizer, né? Uma pessoa treinada, capacitada para uma escutatória, para conversar com a pessoa. E quando a pessoa tem pensamento de morte, estou cansado desse mundo, dessa vida, não se constrange em pensar, peraí, fulano, você pensou em fazer alguma coisa? A gente tem a fantasia que se perguntar vai estar induzindo, vai estar sugerindo, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. A gente pergunta, né? Quantas vezes, até mesmo no consultório, às vezes a pessoa está com um discurso meio estranho, ou até ocasiões que até pela mediunidade, né? Às vezes a pessoa está falando, a pessoa parece que está bem, está falando, assim, em ocasiões que olhar para a pessoa ouvir uma forca, assim. Eu digo, fulano, está pensando em alguma coisa? E diz, sim, eu andei pensando bobagem, não sei o quê. E a pessoa entrou falando coisa boa, assim, entrou falando que estava bem, mas tu vê ali um quadro diferente, né? E a pessoa fala, ela põe para fora, ela consegue entender o que simbolicamente ela tem que transformar, né? E esse é o nosso recado de hoje, né? Não sei se a gente tem um minutinho para uma pergunta ou outra, né? A gente já passou da hora, né? Quem sabe outro momento a gente faz baseado nesse primeiro momento que foi apresentado o conteúdo, num outro a gente parte um encontro só de conversa, talvez, né? Realmente eu calculei, né? Eu deixei essa última 1 hora e eu descobri que não era até 12h30, né? Bom, pessoal, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, daí eu vou só alcançar o microfone, tá? Eu acho que espaço para uma, né? Uma ou duas. Isso. Alguém quer fazer alguma pergunta aí? Ou ficou tudo esclarecido? Foi ótimo, né? Claro, com certeza foi ótimo. Né? Paraguaçu traduz a pergunta dos desencarnados. Os encarnados não estão perguntando. Só chamar, né? Só chamar é uma alegria estar com essa minha família, né? Minha família universal. Tudo certo, então? Olha lá, ó, de Jair lá. Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, sou o Dejair, trabalhando da casa, terças e quintas à noite. E o Alexandre, para mim, foi de extrema importância no meu bem viver, na minha vida, pois me acompanhou nos tempos de crise, bem forte. E a minha pergunta é a seguinte, nada é um dia para o outro, né? Esse tratamento, né? E o que a gente vem recebendo nas gabines ultimamente tem sido muitas crises
de suicídio, a primeira coisa que eles chegam, eles dizem, eu quero me suicidar. E a gente tem que ter tem que ter muita sensibilidade nessa hora e o que dizer no trabalho ali que a gente vai desenvolver, né? Isso tudo é um passo a passo, né? É o que eu passo para os atendidos, né? É uma paciência, é um jogo de paciência que eu digo, né? Eu queria que eles explanassem melhor esse jogo de paciência, esse passo a passo desde o início da pessoa que está em crise dos autistas. Bom, tu Vicente, né? Ele era um grande amigo, né? Você sempre está no meu coração, né? O teu exemplo e as questões da vida que vão estar sempre comigo, né? Em vários momentos já citei em palestras, né? Olha, tem um caso de um amigo, né? E contando assim, né? Todo o teu périplo e trabalhador da casa, auxiliando, então eles estão em boas mãos, né? Como estão ali buscando. Vocês, meus amigos, como trabalhadores, junto dessa espiritualidade maravilhosa que vocês têm, né? Tem todos os recursos. Não vamos fantasiar que esse é o recurso perfeito, porque a pessoa que se suicida, existe uma tendência em a gente ficar muito tenso com isso vai ser. Porque a gente tem medo de, sem querer, fazer parte da responsabilidade dele. De, sem querer, induzir algo que a gente não quer. E a gente tem tanta vontade de ajudar a pessoa que a gente quer trazer aquela palavra mágica que a gente não tem. Então, bom, primeira coisa é o escutar. Outra, ter um cuidado muito grande para, quando for incentivar a vida, olha, meu amigo, tem um espírito imortal. A vida é maravilhosa, tem que as pessoas cuidar. É verdade, pode ser dito, mas cuidado. Porque se a gente desvalorizar o sofrimento da pessoa, é isso que a pessoa já está passando. Ah, mas isso não é nada, isso você vai superar. Eu já passei por isso em outros períodos, né? Eu já passei por essa dificuldade, muito cuidado. Porque a pessoa pode se sentir desvalorizada. Claro que a gente até pode contar, olha, eu já tive uma crise depressiva, eu tive uma crise suicida, então eu estou aqui para te escutar. Eu quero te entender, então. Para mim não foi fácil, então eu quero te entender. Aí sim, porque daí a pessoa até pode se identificar, olha, poxa, o trabalhador da obsessão talvez já passou por isso, né? Mas ele quer me entender, ele quer me escutar. Então a gente não banaliza. A pessoa, eu estou aqui porque meu cachorro morreu, eu preciso tirar a vida. A gente não banaliza. Porque pode ser por uma bobagem, mas é porque na verdade é por algo maior que está por trás, né? O cachorro é só um tropeço da vida aí para quem já estava com alguma questão mais séria, né? Então esse amor, esse acolhimento, né? Vamos falar assim, não, mas a vida continua, você tem recurso para isso, a espiritualidade espacial que está criando, que bom que chegou aqui. Que bom que está aqui conosco. Então essa valorização é o mais importante. Claro, sempre lembrando, olha, busca aqui o passe, a obsessão, mas busca também o acompanhamento psicológico, já te abriu para alguém, as pessoas, né, a pessoa que está ali no acolhimento fraterno, já dividiu com alguém essa sua dor. Ah, mas as pessoas não vão me entender. Vamos, talvez, tentar, coloca. Talvez não seja importante que elas entendam tudo que está passando, mas que divida um pouco essa carga, porque isso é importante, ninguém aguenta tudo sozinho, né? Então isso é importante, né? Esse acolhimento, esse afeto, e por incrível que pareça, simples, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. A gente tem uma garantia que a pessoa vai aproveitar isso plenamente, tem pessoas que vão aproveitar plenamente. Outros, meus amigos, talvez nos escape. Ainda vão haver suicídios no mundo, né? Por mais que haja um recurso espiritismo, talvez até espírita, a gente não sabe. Mas a gente faz a nossa parte, porque a pessoa é responsável pela dela. A gente faz a nossa parte e confia na espiritualidade, né? Porque realmente, o mundo ele está tão enlouquecido, o materialismo, as fantasias do viver são mais o consumismo do materialismo, ele é perigosíssimo, ele tira vidas todos os dias. É gostoso, eu gostei de um carro que eu quero comprar, eu gostei de fazer uma viagem, tudo bem, é gostoso, pode ser vivido, pode ser vivido. Isso é um recurso, é uma ferramenta, apenas não é o significado. Porque se a gente botar a nossa felicidade nisso, querendo a alegria, a gente vai botar fora a felicidade. Uma palavra que é mais poderosa na psicologia é plenitude.
vida, estar pleno das forças. Claro que isso traz felicidade, né? Uma felicidade relativa, mas traz uma felicidade pertinente, então essa plenitude. Né? Então, meus amigos, acredito que esse recurso é o recurso da oração, da desobsessão. Quantas vezes tem mediunidade atormentada junto a gente não sabe? Né? Quantas vezes esse diferencial entre saúde, doença mental, né, e mediunidade atormentada, quando que é uma coisa e quando é outra? Isso é um outro capítulo, né? É outra coisa que outro momento a gente pode explorar, porque nem sempre é fácil diferenciar, se mistura na vida da pessoa, né? Mas o que importa é que tudo tem solução. Joana de Ângeles, ela diz assim, no final das contas, a única fatalidade da felicidade. Isso é mortal. Tudo aquilo que a gente chama de fatalidade é transformável. É transformável. Os impérios caíram, as pessoas foram degoladas, mortas, queimadas, incendiadas, a gente talvez tenha feito bobagem até nesse tempo. E cá estamos todos nós. Nos unindo, nos suportando, em outras sociedades, em outras civilizações, em releituras das vidas. Todas as tragédias passaram na Terra e todas foram sendo transformadas em luz. Mas a única fatalidade, aquilo que realmente vem para ficar, é a felicidade. É o que Joana de Ângeles, né, traz na sua série psicológica. Então é isso, meus amigos. Sabe, né? A gente segue aí nesse momento juntos. É uma grande alegria. Vocês não sabem como vocês fazem parte da cura de minha alma, o carinho, com a atenção e com a vibração de vocês. Sim. Então, Alexandre, meu nome é Mara, eu estou na escola, né, de médium, do primeiro semestre, passamos para o segundo. Nossa, aqui é a colega. E quando eu sinto assim, eu fiz os estágios, agora estamos aqui na segunda-feira fixo, acolhendo, né? E eu sinto, eu queria ter uma dica tua no sentido assim, tu vem como profissional, tu falou tecnicamente e também a questão, a tua espiritual que tu colocaste. Só que eu vou colocar Mara, assim, quando eu estou aqui, eu tenho que dosar isso, o meu lado profissional e o lado espiritual, porque eu percebo, né, que as pessoas chegam com muito sofrimento, a gente percebe fisicamente isso nelas, né, e daí eu fico parece que é uma briga interna minha, a profissional, a Mara, eu sou assistente social, de intervenção, e daí eu fico nessa briga interna minha, do também espiritual, que eu vejo a pessoa assim, ela vem buscar ajuda espiritual e eu fico, será que ela também está procurando ajuda médica? Ela está... Então, eu queria que tu me desse uma dica, assim, nessa chegada aqui. Boa pergunta, né? Eu vou trazer assim dentro não só que eu pude estudar, o que deu para aprender até aqui sobre essa questão, porque embora o espiritual e o profissional sejam recursos maravilhosos, a gente tem que cuidar para que um não obsedie o outro. Então daqui a pouco o profissional está obsediando o espiritual. Então vamos partir para o seguinte. O espiritismo, ele é a doutrina dos espíritos. Se o movimento espírita, que somos nós, fizeram de um monte de bobagem, a doutrina não é nossa. Ela é trazida pelos espíritos da falange do Consolador Prometido. Nós sabemos ser o Cristo, né, que vem trazer esse conhecimento à Terra, ou seja, não pertence. E ele traz dentro de si um apanhado de todo o pensamento humano, inclusive todo esse aspecto psicológico. E alguns eu traduzi em termos, o espiritismo ele tem recursos já dentro disso. E quando a gente fala, por exemplo, de Joana de Ângeles, ela faz uma ponte entre uma coisa e outra, né? E aqui nós estamos fazendo uma palestra com o olhar do espírito, termos psicológicos, né? Mas é a psicologia do espírito imortal, né? Qual que é o significado psicológico para espíritos encarnados e desencarnados? Então, meus amigos, quando nós estivermos ali numa cabine, ou num auxílio, numa triagem, numa orientação recebendo as pessoas,
se nós não conseguirmos nos despir, que eu acho que está dentro da tua pergunta, né? Tu já te deparou com isso, né, Mara? Se nós não conseguirmos nos despir um pouco do nosso homem e da mulher do mundo para buscar a intuição e trazer o que o Espiritismo está nos trazendo, o primeiro lesado somos nós. Porque o Espiritismo, ele vai nos garantir aqui uma experiência de caridade, que a religiosidade e a espiritualidade, quando bem vivida, ela nos ajuda a relativizar quem eu sou no mundo lá fora, o meu papel social, para eu me ver eu e Deus, eu como espírito imortal. E se eu chego aqui dentro revestido do homem do mundo, eu vou estar privado de algo que é essencial para o meu espírito. Então, nesse momento, a gente confia no cabedal do Espiritismo. E conforme a gente vai elaborando isso, esse cabedal profissional, ele pode ser bem utilizado como alguma ferramenta que a gente vai com maior ponderação e maior maturidade utilizar ele. Daí ele aos poucos ele vai podendo surgir uma ferramenta que a gente vai avaliando. Será que eu posso usar um termo profissional aqui? Será que eu posso usar o outro aqui? E com o tempo isso vai amadurecendo. Agora, para finalizar, duas experiências muito importantes. Eu lembro quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu já fiz já num outro momento da vida. Eu já tinha feito história, né? Depois psicologia veio depois. E aí, eu lembro que quando eu estudava psicopatologia, ou seja, surto esquizofrênico, às vezes um ataque, né? Um transtorno afetivo bipolar, a pessoa realmente está num episódio de euforia, ou está numa dissociação, né? Eu lembro que a gente atendia o pessoal aqui na desobsessão, né, Paraguaçu, e às vezes uma pessoa tinha um surto e eu pensava assim, estamos levando para a cabine, sabe? Os dirigentes não sabem, mas esse aí é surto psicátrico. Daí o dirigente ia lá, não falava nada, punha as mãos atrás da pessoa, se a pessoa vê, e não é, o que aconteceu? Isso não é surto, isso é mediunidade. Todas as vezes que eu pensei isso era ser mediunidade. Não teve nenhuma vez, né? Então era muito interessante isso, né? Porque às vezes até o preconceito acadêmico vem, porque tem a síndrome do estudante de psicologia. Ele começa a classificar todo mundo. Se alguém aqui tem filho e filha que está fazendo psicologia, te prepara. Ele vai fazer o laudo da família, né? De toda a situação, mas não se preocupe, isso também passa. É uma espécie de maturidade com deslumbramento, né? Então a pessoa começa a classificar tudo. Daí tinha uma época que eu estava vindo para o trabalho aqui no sério. Eu estava vindo assim meio desgostoso, estava assim, não estava conseguindo me elevar. Eu falei, vou pedir uma consulta. Daí eu entrei na cabine de Paraguaçu, não sei se o Paraguaçu vai lembrar, né? Eu entrei na cabine dele ali, né? E eu disse, Paraguaçu, eu estou meio estranho, não estou conseguindo me elevar. Ele disse assim, olha, Alexandre, eu vou te contar uma história. Uma vez tinha um diretor do Cicred que ele vinha aqui na casa e eu disse para ele bem assim. Ele era um cara dedicado e tudo mais, mas ele tinha uma questão e eu disse para ele bem assim, meu amigo, quando a gente entra aqui na casa, o diploma fica na porta. Tá entendendo o que eu estou te dizendo, né? Eu nem falei nada, eu só fiz. Recebi o remédio porque, na verdade, quando você está estudando complexo psicológico, mecanismo de defesa, você está meio deslumbrado nessa bobagem que a pessoa está meio deslumbrada, qualquer conversa assim, tá se fingindo. Né? Ficou com raiva do outro, tá dando sorriso. Olha ali, daí tu começa a fazer isso, claro, tu vai chegar aqui, que energia tu vai dar, né? As pessoas interagindo, não, eu acho que a pessoa tá falando uma palavra boazinha, mas não é tanto. Ou seja, tu tá se auto-obsediando, tua obsessão de também trabalhar quando tu tá fazendo isso, né? Ou seja, esse diploma, e aí o teu desafio da psicologia. Com as palestras, a pessoa é psicóloga, né? Pra mim isso foi um problema, porque quando a gente fazia parte do grupo, não sabia qual era a posição de cada um, era a melhor coisa do mundo. E isso, né, quando a gente faz parte da associação médica espírita, de ritmo. Então, Alexandre, meu nome é Mara, eu estou na escola, né, de médium, no primeiro semestre, passando para o segundo. Nossa, que é colega. E quando eu sinto assim, eu fiz um estágio, agora estamos aqui na segunda-feira fixo, acolhendo, né? E eu sinto, eu queria ter uma dica tua no sentido assim, tu vem como profissional, tu falou tecnicamente e também a questão, a tua espiritual que tu colocaste.
Só que eu vou colocar Mara, assim, quando eu estou aqui, eu tenho que dosar isso, o meu lado profissional e o lado espiritual. Porque eu percebo, né, que as pessoas chegam com muito sofrimento, percebo, e a gente percebe fisicamente isso nelas, né, e daí eu fico naquela, parece uma briga interna minha, a profissional, a Mara, eu sou assistente social, de intervenção, e daí eu fico nessa briga interna minha, do também espiritual, que eu vejo a pessoa assim, ela vem buscar ajuda espiritual e eu fico, será que ela também está procurando ajuda médica? Ela está... Então, eu queria que tu me desse uma dica, assim, nessa chegada aqui. Boa pergunta, né? Eu vou trazer assim dentro não só do que eu estudar, o que deu para aprender até aqui sobre essa questão, porque embora o espiritual e o profissional sejam recursos maravilhosos, a gente tem que cuidar para que um não obsedie o outro. Então, daqui a pouco o profissional está obsediando o espiritual. Então, vamos partir do espiritismo. Ele é a doutrina dos espíritos. Se o movimento espírita, que somos nós, fizeram um monte de bobagem, a doutrina não é nossa. Ela é trazida pelos espíritos da falange do Consolador Prometido. Nós sabemos pelo Cristo, né, que vem trazer esse conhecimento à Terra, ou seja, não pertence. E ele traz dentro de si um apanhado de todo o pensamento humano, inclusive todo esse aspecto psicológico. E alguns eu traduzi em termos, e o Espiritismo ele tem isso, quando a gente fala, por exemplo, de Joana de Ângeles, ela faz uma ponte entre uma coisa. Né? E aqui nós estamos fazendo uma palestra com o olhar de dois termos psicológicos, né? Mas é a psicologia do espírito imortal. Né? Qual que é o significado psicológico para espíritos encarnados e desencarnados? Então, meus amigos, quando nós fizermos ali uma cabine, ou no auxílio, uma triagem, uma orientação recebendo as pessoas, se nós não conseguirmos desistir, eu acho que está dentro da sua pergunta, né? Você já se deparou com isso, né, Mara? Se nós não conseguirmos nos desistir um pouco do nosso homem e da mulher do mundo para buscar a intuição e trazer o que o Espírito está nos trazendo, o primeiro lesado somos nós. Porque o Espiritismo, ele vai nos garantir uma experiência de caridade, que a religiosidade e a espiritualidade, quando bem dividida, ela nos ajuda a relativizar que não todo mundo lá fora, o meu papel social, para eu viver eu e Deus, eu como espírito imortal. E se eu chego aqui dentro revestido do homem do mundo, eu vou estar privado de algo que é essencial no meu espírito. Então, nesse momento, a gente confia no cabedal do espiritismo. E conforme a gente vai elaborando isso, esse cabedal profissional, ele pode ser bem utilizado como uma ferramenta que a gente vai com maior ponderação e maior maturidade utilizar ele. Daí ele aos poucos ele vai podendo surgir uma ferramenta que a gente vai avaliando. Será que eu posso usar um termo profissional aqui? Será que eu posso usar o outro aqui? E com o tempo isso vai amadurecendo. Agora, para finalizar, duas experiências importantes. Eu lembro quando eu fiz a faculdade de psicologia, eu já fiz já num outro momento da vida, eu já fiz história, né? Depois eu fui psicologia, veio depois. E aí, eu lembro que quando eu estudava psicopatologia, ou seja, um esquizofrênico, às vezes um ataque, né? Um transtorno afetivo bipolar, a pessoa também está num episódio de euforia, ou está numa dissociação, né? Eu lembro que a gente atendia o pessoal aqui na desobsessão, né, para você, e às vezes a pessoa tinha um surto e eu pensava assim, já estavam levando para a cadeia, sabe? O dirigente não sabe, mas esse aí é surto psicático. Daí o dirigente ia lá, não falava nada, punha as mãos atrás da pessoa, que a pessoa vê, e não é, o que aconteceu? Isso não é surto, isso é mediunidade. Todas as vezes que eu pensei isso era ser mediunidade. Não teve nenhuma vez, né? Então era muito interessante isso, né? Porque às vezes até o preconceito acadêmico vem, porque tem a síndrome do estudante que começa a classificar todo mundo. Se alguém aqui tem filho e filha que está fazendo psicologia, te prepara. Ele vai fazer um laudo da família, né? De toda a situação, mas não se preocupe, isso também passa. É uma espécie de maturidade com deslumbramento, né?
Então a pessoa começa a classificar tudo. Daí tinha uma época que eu tava vindo pro trabalho, eu fui sério, eu tava vindo assim meio gostoso, eu tava assim, não tava conseguindo me elevar, cara. Eu fiz uma consulta, eu entrei na cabine de Paraguaçu, não sei se Paraguaçu vai lembrar. Eu entrei na cabine dele ali, né? E esse Paraguaçu, eu tô meio estranho, não tô conseguindo me elevar. E ele disse assim, olha, Alexandre, eu vou te contar uma história. Uma vez tinha um diretor de série, ele vinha aqui na casa e eu disse pra ele bem assim. Ele era um cara dedicado e tudo mais, mas ele tinha uma questão, eu disse pra ele bem assim, meu amigo, quando a gente entra aqui na casa, o diploma fica na porta. Tá entendendo o que eu tô dizendo, né? Eu nem falei nada, eu só fiz. Recebi o remédio porque, na verdade, quando você está estudando complexo psicológico, mecanismos de defesa, e está meio deslumbrado nessa bobagem que a pessoa está meio deslumbrada, qualquer conversa assim, tá sentindo, né? Ficou com raiva do outro, tá dando sorriso. Olha ali, daí tu começa a fazer isso, claro, tu vai chegar aqui e que energia tu vai dar, né? As pessoas interagindo, não, eu acho que a pessoa está falando uma palavra boazinha, mas não é tanto. Você está se auto-obsidiando, e obsessão também trabalhar como está fazendo isso, né? Ou ter esse diploma, e aí o seu desafio da psicologia. Com as palestras, as pessoas psicólogos, né? Para mim isso foi um problema, porque quando a gente fazia parte do grupo, a gente não sabia qual era a posição de cada um, era a melhor coisa do mundo. E isso, né, quando a gente faz parte da associação médica espírita, de recebimento médico, psicólogo, isso é um problema muito sério. Porque é uma falha que a gente vai estar sempre tendo que cuidar, porque a pessoa acha que a pessoa é psicólogo ou médico, alguma coisa, sabe alguma coisa, às vezes é até pior. Né? Às vezes é um precipício na arrogância. Então, o que eu digo disso, né? Vamos deixar o diploma na frente, usar a espiritualidade e esse conhecimento que tem, eu acho que ele vai ser muito bem-vindo. Eu acho que ele vai ser muito bem-vindo, mas que não é fácil no início, né? Não só no início, em vários momentos, porque eu também estou no início, né? Mas a gente vai utilizando. Eu acho que agora está mais fácil do que antes, né? Antes teve uma hora que o psicólogo espírita teve algo outro, e não sabia qual ferramenta usar. Agora está um pouco melhor, e tenho certeza que muitos colegas aqui também vão se identificar com a pergunta da mãe. Eu acho que só por cada hora tem mais duas perguntas, eu estou com vocês, né? A última, pessoal. Eu gostei muito da pergunta ali da colega, que isso foi uma pergunta que eu me indago muito, porque a gente tem a espiritualidade, a mediunidade, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai acolher as pessoas, pelo menos com coisas que eu estudei, eu vi, a gente tem que ver que a gente não pode falar tudo que a gente enxerga. E às vezes é melhor a gente ter um acolhimento fraterno, saber conversar, se relacionar, do que aquela coisa deixar só a espiritualidade falar, porque eu vejo que tem que ter muito cuidado também nas coisas que a gente vai falar. Eu já fiz vários estágios administrativos e muitas pessoas queriam falar seus problemas para mim, só que eu não me achava capacitada, mesmo que na minha percepção eu poderia falar alguma coisa para ajudar elas, eu tinha algumas coisas para falar, mas eu não me sentia capacitada para fazer isso, então eu sempre orientava as pessoas a irem para a cabine de orientação, que lá teria um médium capacitado para dar orientação e falar de uma maneira adequada com essas pessoas. Então é uma coisa assim que eu achei que é uma coisa que eu também tenho dúvida, porque por mais que nós médios a gente é intuído, a gente enxerga coisas, às vezes a gente vê, tem a questão também racional. Será que aquela pessoa que a gente está atendendo, ela está preparada para escutar aquilo? Como é que a gente vai colher da melhor maneira possível aquele irmãozinho que vem aqui no CL pedir ajuda, sabe? Uma pergunta é muito ampla, ela vai depender de duas coisas. O autoconhecimento, né, que o espiritismo, ele é eminentemente psicológico. Então ele sempre traz o aspecto do autoconhecimento. E ao mesmo tempo uma educação mediúnica, porque o que você está trazendo, né, minha amiga, não tem uma receita de bolo, mas um lembrete que eu comprei. Porque tu está trazendo duas coisas. Uma super vontade de ajudar por um lado, daí dá vontade de falar tudo, e ao mesmo tempo uma autoimagem de se sentir às vezes incapaz de ajudar como gostaria. Olha como a gente tem um final duplo dentro da gente, né?
A gente tem muito uma coisa e pouco. Como é que a gente consegue ter muito e pouco ao mesmo tempo? São as nossas questões. Então, aí, cabe a cada um de nós, que vai se identificar com o que a colega está trazendo, talvez identificar um pouco mais, e lendo no seu périplo pessoal, né? Quem sou eu para não poder ajudar alguém? Eu posso ajudar. Então, não tem direito. Mas será que eu tenho todos os recursos? Tem hora que eu tenho mais, tem hora que eu tenho menos. E essas impressões mecânicas que me vêm, aí precisa de muita ponderação, de um amadurecimento nessa leitura junto com o mentor. Porque se a gente matar a experiência e não puder externalizar nada, e não puder dar um passo, não puder fazer uma intuição, a pessoa vai se frustrar e vai fechar uma porta. Mas se ela escancarar essa porta, vai passar coisa que não está bem elaborada. Qualquer médium tem, né? O Divaldo psicografou durante anos. Quando mandou botar fora, o Chico também, né? Porque era elaboração, era a mediunidade com clichê inconsciente. Então, na dúvida, a gente não ultrapassa, né? Mas vai pedindo orientação para colegas, vai dirigindo a experiência, né? Talvez assim, em algumas ocasiões a gente se refere àquilo, né? E diz assim, olha, eu estou vendo um espírito pessoal com chakra cardíaco, está se puxando, né? Isso, às vezes tu não sente, né? Às vezes tu transforma em pergunta. Às vezes tu não sente uma sensação estranha, né? Às vezes a pessoa vai dizer sim, realmente, aquilo, não precisa entrar em projetar. Às vezes a pessoa vai dizer não tinha, era isso, né? Eu pensei que tinha, mas não tinha, né? Então, eu não tinha, né? Uma vez um médico chegou e disse pra mim, né? Até recentemente, uma pessoa, um cara lá, que dizia pelo super médico, ele me parou assim, numa casa disse e disse assim, eu quero falar contigo. Eu disse, tá, bem, né? Eu tô olhando pro teu olho e eu quero, aqui que tu tá chegando na casa espírita, que tu não sai correndo da casa espírita. Que tu conheça o que tem aqui na casa espírita, ou em alguma casa de umbanda, para que não ter medo de espiritismo. Tu vai ver que não tem problema de espiritismo. Se tu só quer saber do material, tu nunca parou para estudar o espiritual, tá? Eu tô... até pode ter alguma verdade que eu não estou entrando em contato, mas ele falou assim, ó, ele disse assim para mim, olha, e tu pode ir nas espiritualidades que tu espírito. Eu tô ouvindo um espírito que está me dizendo, não só tu pode ter espiritualidade, e tu pode passar pro teu filho, que nem tu ama o teu time de futebol, tu vai passar pro teu filho. Eu pensei assim, eu vou aproveitar aquele médico e pensar qual é o meu time de futebol. Porque eu não gosto de futebol, não é? Eu tenho horror ao futebol, e ele está falando, e o espírito está dizendo para ele que o mesmo amor que eu tenho pelo time de futebol pode passar a espiritualidade. Então, quem sabe eu descubro não só a espiritualidade, como descubro o amor pelo futebol aí, né? Quem sabe, agora, não estou falando de crise da meia-idade, eu estou entrando nos 41 segunda-feira. Então eu estou bem na crise da meia-idade. Quem sabe vai sair um futebolista aí, e esse médium viu o meu futuro, né? Daí depois ele falou assim, e tu só está te preocupando com os negócios, não consegui fazer o meu apanhado lá dos pacientes sem pagar, e só pensa nos negócios, daí depois ele falou assim, eu falei alguma coisa que esse negócio, essa coisa dos negócios que falou, e não cabe. Ele disse pra mim assim, é que eu falei isso tudo. Ah, tudo bem, né? Então a gente vê assim, né, como de médium e louco todo mundo tem um pouco, né? Então, me parece que eu falei, acho que é uma pergunta muito ampla, ela tem muitos aspectos pessoais, mas eu acho que essa prudência, mas também se vendo como uma aprendiz, né? Porque como a gente se vê como aprendiz, a gente dá o direito de errar, mas sem matar o entusiasmo, valorar aquilo que eu disse, né? Eu muito registro, então guardar ele em banho-maria aqui na gaveta, eu nem jogo fora, e nem jogo pro mundo, mas eu trago um pouquinho, peço com o colega, né? A gente dá o valor do aprendizado. E tenho certeza que com a boa vontade, isso, né? Então é isso, pessoal. Alexandre,